Borboletas! Boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa live ao vivo e hoje eu preciso convidar alguém. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pera ainda. Cadê? Eu nunca fiz isso, tá, gente? Vou fazer agora. Cadê? Não. Alvan, meu pai eterno. Alguém pode me dar uma luz? Eu preciso convidar. Aqui, Lu tá aqui. Oi, Lu. Peraí que eu vou te convidar. Como é que eu faço? Acho que eu clico aqui. Transmitir ao vivo. Isso, acho que é isso. Exatamente. Lu, você já recebeu aí alguma chamada pra gente entrar? Olá, Olá, agora sim! todo mundo me escuta? Sim, todos estão ouvindo bem? Dê um okzinho aí para todo mundo dizer, tô ouvindo bem, para a gente Que entender que tá bacana. tudo funcionando direitinho. Todo mundo Muita ouvindo gente bem, entrando. galera? Sim, ótimo, já temos um ok aí. Lu, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer ter você aqui. Realmente, para mim, Igualmente. é muito bom. É verdade. Luciana é fisioterapeuta pélvica, é assim que fala, Lu? Sim, sim. Do assoalho pélvico, de saúde da mulher. Sim, ela cuida de nós, mulheres. Ela cuida mesmo. E eu vou esperar um pouquinho para todo mundo ir entrando, porque nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, né? Que faz parte da saúde da mulher e que muitas vezes a gente vai deixando de lado porque se preocupa com outras coisas e esquece dessa musculatura incrível que é o assoalho pélvico que eu fui conhecer através de Luciana Barreto. A gente ria muito, inclusive, né, Lu? É porque com a Andresa não dá pra ficar séria, né? Não dá. Verdade. A gente... Era um desafio o foco no tratamento. Mas, enfim, a gente conseguiu depois fazer um tratamento bem bacana mesmo, né? Mas eu vou começar contando então a história, porque fica todo mundo curioso e eu vou falar tudo o que aconteceu. Todo mundo já me conhece, sabe que eu tenho 3 filhos, né? E foram 3 partos normais, né? Uma gravidez massa, tive uma gravidez super tranquila e tal. Mas eu tenho um outro probleminha que é uma constipação muito ferrenha, porque eu tenho dólico megacolo, então eu fico muitos dias sem ir ao banheiro. Como muitas mulheres também, é um problema hormonal. Mas isso me trouxe um presentinho, que foram alguns problemas no assoalho pélvico, né? Eu, depois de Lara é a minha filha mais nova, a minha caçulinha. Então, depois da minha terceira gravidez, eu comecei a ter um problema de perda de urina mesmo. Era uma coisa que me incomodava horrores, você fica muito constrangido. Você dá um espirro, atchim, aí sai uma gotinha. Aí você, ai meu Deus. Aí eu na época estava fazendo corrida, queria voltar mais rápido possível ao meu peso e tal. E voltei às corridas, né? Eu sou meia maratonista e tal. Estou um pouco mudando essa fase, mas sempre corri. E quando eu corria, meio quilômetro já começava a vazar. Já começava a perder urina. E além disso, chegava em 1 quilômetro, eu já estava jogando água assim na roupa para ninguém perceber que eu estava toda molhada, porque realmente era uma coisa que era Era muito urina. desagradável e muito desconfortável. Foi aí que a minha ginecologista me encaminhou, porque eu já pensei assim, meu Deus, pronto, tragédia grega, vou usar a fralda agora, né? Porque como é que pode? Só ficava pensando na fralda, eu e a fralda e eu. Mas aí a minha ginecologista disse, não, calma. Eu já pensei, então se não for fralda vai ser uma cirurgia. A gente só pensa na cirurgia. Ela disse, não, calma. Ainda É, existe a possibilidade, né, de um outro tratamento que é menos invasivo, que é mais duradouro. E ela me encaminhou para a Luciana para eu começar um processo, um tratamento mesmo, baseado na fisioterapia pélvica. Na hora você olha e faz assim, será que isso vai funcionar? Porque tá tão grave isso, será que vai funcionar? E não eu vai fui e mudar nunca, vou comecei, ficar assim. exatamente, só passa isso na cabeça da gente, né?
E aí eu comecei um tratamento com a Luciana. Gente, eu fiz 10 sessões. Claro que é um tratamento contínuo, você faz a vida inteira. A Luciana vai, ela lhe ensina, ela vai explicar melhor do que eu. Mas, assim, a mudança foi absurda. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado eu corri a meia maratona da Track and Field sem derramar nenhuma gotinha de xixi na calcinha. Parecia uma mocinha novamente. Corri 20 já tem uns 2 anos que você fez, não foi? Já tem um tempo. Já tem 2 anos. Só que a gente não para. Nos exercícios a gente aprende e vai continuando. Isso. Né? E se eu soubesse de tudo isso antes da minha primeira gravidez, eu já tinha feito fisioterapia antes. Mas agora eu vou passar a palavra para a Luciana, que vai explicar melhor essa importância do assoalho pélvico e da saúde feminina. Pode falar. Então, gente, é isso. Olá, sofro de timidez crônica, me perdoe. Mas eu vou tentar ser bem natural e didática para todos. Vejam, eu sou fisioterapeuta e trabalho exclusivamente com as disfunções do assoalho pélvico, né? E recebo muitas pacientes assim como a Andresa. A maioria delas encaminhadas por um ginecologista ou encaminhadas por um urologista, ou aquelas que silenciosamente foram no Google procurar algo sobre o seu sintoma, ou uma amiga comentou e ela também se identificou com aquele sintoma. É algo que a gente não gosta de contar para ninguém, né? Então, uma coisa comum é que todas elas chegam muito apreensivas. Elas querem melhorar, mas o desconhecimento, sei lá, como é que é esse tratamento, né? O que é que eu vou precisar fazer? Então, a falta de conhecimento afasta um pouquinho, né, as mulheres e, pior ainda, fazem com que elas continuem com o sintoma, convivam com esse sintoma, né? Independente da atividade física, da sua atividade laboral ou física, enfim, mas elas aprendem a conviver com o problema ao invés de procurar ajuda, né? E aí, porque fala de assoalho pélvico, incontinência urinária, e já imagina, não, eu não vou fazer cirurgia, eu não vou falar para ninguém. Então, o que é muito comum é que elas estejam extremamente apreensivas com a falta de conhecimento do que vai fazer. Por isso que é super importante esse tipo de abordagem, esse convite de Andresa, para levar informação mesmo para as mulheres, né? Começa pelo nome, assoalho pélvico. Nossa, sei lá o que é isso. Adoro esse então, né? Deixa eu desmistificar um pouquinho. Por que eu vou começar a explicar por que é chamado assoalho pélvico para todo mundo, para tentar explicar para todo mundo a função dele. E daí da função vem toda a sua importância, enfim. Eu busquei uma imagem aqui, acho que ela é bem facinha, ó. Aqui é uma mulher na lateral, tá vendo? Temos a bexiga e a uretra, o útero e o canal vaginal e o reto. A musculatura do assoalho pélvico, os músculos, é uma rede muscular que vai daqui do pubis, daqui da frente, até o ossinho lá do bumbum, que é o cóccix. Então, essa parte vermelhinha aqui é uma rede muscular, né, que sustenta a natureza sábia. Por que que aqui é músculo, não é tecido conjuntivo, né? Por que que a gente tem musculatura nessa região do corpo? Porque é preciso força para conter, para sustentar esses órgãos pélvicos aqui, né? Imaginem esse útero gravídico, um barrigão. Para onde vai o peso desse barrigão? Vai para baixo. E essa musculatura precisa sustentar todas essas estruturas pélvicas aqui, né? Então daí já vai nossa primeira função do assoalho pélvico, que todo mundo conhece o problema. Quem nunca ouviu falar de bexiga baixa, né? Prolapso genital. É preciso, né, fazer uma cirurgia de suspensão de bexiga. Se alguém fala de bexiga baixa, engraçado que todo mundo pensa, é preciso de cirurgia. Como a Andresa pensou, tô com incontinência urinária, é preciso de cirurgia, né? Perde urina durante a corrida e a gente já pensa numa cirurgia, um tratamento bem menos invasivo, bem mais simples. Que tem grandes outras vantagens e a gente já pensa na pior das hipóteses. Enfim. Porque às vezes é um espirro, uma tosse que já faz a gente perder urina. Perder urina. E por que isso acontece? Essa musculatura
serve para conter os órgãos pélvicos, mas ela tem uma função também de fechar esses 3 buraquinhos que a gente tem na região do assoalho pélvico, que é toda essa região aqui, né? Então chama assoalho porque assoalho é chão, o chão da nossa pelve, que sustenta tudo. Além disso, tem a função esfincteriana de conter e esvaziar a urina, né? Então, quando a gente corre, quando a gente espirra, quando a gente tosse, nosso músculo abdominal contrai e empurra a bexiga. A bexiga sempre tem urina. E essa urina sempre tende para baixo. Só que lá embaixo a gente tem essa portinha, né? Esse esfíncterzinho. Essa portinha, quando a gente espirra, ela fala, oh, aqui não passa, né? Se esse músculo sofre o impacto natural do envelhecimento, da gestação, inúmeros fatores podem levar ao enfraquecimento do assoalho pélvico. Esse mecanismo de contenção da urina, principalmente no esforço, fica débil. A gente não tem essa força, esse controle de contração rápida. E a urina escapa, né? Ou um flatus escapa, ou fezes escapa, né? E todas essas disfunções, então, com os exercícios do assoalho pélvico, a gente vai ter essa automação de contração muito mais efetiva. E daí já vimos a segunda, ó, que pergunta interessante, a segunda função do assoalho pélvico, sustentação e contenção das fezes e de urina. Além disso, um bom esvaziamento da bexiga e do intestino. Então, pessoas que têm infecção urinária de repetição ou algum caso de retenção urinária também podem estar ligados a uma má coordenação desses músculos. O que é importante é que os músculos do assoalho pélvico complementam a função urinária intestinal. Então, para a bexiga funcionar bem, os músculos do assoalho pélvico precisam funcionar bem. Existe uma sinergia entre eles, né? Se a bexiga está relaxada em sendo, o assoalho pélvico está fechadinho. Ninguém perde urina no repouso, né? No momento que a gente decide urinar, ela se contrai e a gente relaxa a musculatura. Esse sinergismo entre músculo da bexiga e músculo do assoalho pélvico e esfíncter é fundamental para uma boa função urinária e intestinal. Então, conhecer os músculos do assoalho pélvico, né, é super importante para manter uma função saudável, né? Então, a gente sempre imagina, por exemplo, no caso de infecção urinária recorrente, a gente pensa na higiene, a gente pensa logo, né, no uso de antibiótico crônico. Há uma série de fatores e, às vezes, é um mecanismo de esvaziamento não está funcionando bem. Então, no momento que a gente dá movimento a essa região, a função fica mais coordenada e funciona bem, certo? Uma dúvida sempre comum em relação, por exemplo, eu falei do útero gravídico, do peso. Quer fazer alguma pergunta, Andresa? Tranquilo? Então, eu vi Roberta perguntando aí sobre o parto normal. Se isso é bom, se isso não é. Porque como é uma coisa natural, o que isso favorece? Porque tem uma coisa assim, eu ouvia muito assim, Andresa, mas isso é porque você pariu normal. É isso mesmo? Isso, exatamente. Pois é. Andresa teve 3 partos normais. Veja, essa sempre foi uma dúvida bem comum, que eu acho que eu respondo todos os dias. E porque a mulher imagina mesmo, poxa, a dilatação é muito grande para um parto, né? Então, muito comum a gente pensar que isso vai enfraquecer o assoalho pélvico. Vários estudos, alguns, assim, bem recentes, fazem bem esse estudo bem certinho, randomizado, com muitas pacientes. Eles já comprovaram que, aliás, agora em 2020 saiu um bem recente de um grupo de Ribeirão Preto, do Brasil, que também comprovou, 6 meses após o parto, o assoalho pélvico de mulheres após cesárea e após parto normal estão iguais. Exatamente iguais. O que diferencia, por exemplo, mas eu tive 3 partos cesáreos e nunca tive incontinência urinária. Já a Andresa, sim. O que favorece uma mulher e o que implica uma mulher a ter incontinência urinária é consciência corporal. É não conhecer o períneo. Então, todas as posturas, por exemplo,
Um público comum, que é bem interessante isso, um público comum do meu consultório é dentista. A mulher dentista tem uma posição de sentar e cuidar do seu paciente horas a fio, que pressiona o abdômen, né? Ela senta e pressiona o abdômen e joga todas as suas vísceras para baixo. E ela não tem a consciência corporal de contrair e conter, de fazer uma força contrária, né? Ou, por exemplo, pessoas que fazem... Uma dúvida é sobre musculação também, e atividade física no geral, né? Então, assim, atividade física mal realizada, a mulher que não tem consciência do seu assoalho pélvico, no momento de fazer uma força, em qualquer atividade física, ela contrai o abdômen e joga toda a força para baixo. Porque quando a gente contrai nosso abdômen, olha o que é que acontece. Tudo vai para baixo. E se a gente não tem a consciência de fazer essa força contrária, quem está sofrendo os danos é o assoalho pélvico. Entende? Então, essa contração. Então, o que determina a presença dessa incontinência urinária é muito mais uma questão da vida dessa paciente, de consciência, de atividade física, né, de postura, de cuidar do seu assoalho pélvico durante a gravidez. Muitos estudos científicos falam bem mais da sobrecarga que o assoalho pélvico sofre durante a gravidez, muito mais que o parto normal. Então, o impacto de 3 gestações no assoalho pélvico de uma mulher não consciente, que não pensa no seu períneo, que não trabalha o seu períneo, que não conhece, né, que, por exemplo, não faz um trabalho prévio de prevenção, essa mulher vai sentir o impacto lá na frente, né? Então, mas uma mulher que cuida... Sim. Se eu pudesse voltar o tempo, antes de engravidar, eu ia iniciar uma fisioterapia. Para fortalecer o assoalho e não passar por isso. Porque para mim era muito constrangedor. Corrida era uma coisa que eu fazia, que eu tava ali 3 vezes por semana e eu tinha que ir com a garrafa de água para molhar, porque eu ficava toda urinada, vamos chamar assim. Olhava tudo. Exatamente. E o quanto que não deve ser comum isso? Exatamente. Né? O quanto que não deve ser comum. Viu? Chegava a sair, enchia o absorvente. Aí o que acontecia, Lu? Eu parava de beber água, porque tinha mais água. Aí olha o perigo disso. Uma pessoa que já tem constipação intestinal. Diga, e ficar correndo sem beber água. Complicado, né? Exatamente. Então eu decidi exatamente. essa fisioterapia antes, mas tudo bem, tudo acontece. Falando um pouquinho do parto de novo, eu lembrei de um estudo que fala exatamente disso. Mulheres que fizeram fisioterapia e que não fizeram fisioterapia. Parto cesáreo e parto normal. Esse estudo avaliou as mulheres 1 ano após os partos. Sim. E 1 ano após o assoalho pélvico das mulheres que cuidaram, que fizeram fisioterapia previamente, estavam iguais. Né? Eles têm a mesma força de contração voluntária. Entende? Então, a mulher que é consciente consegue ter uma saúde íntima a vida inteira. Né? Esse mito de que incontinência urinária é normal com o envelhecimento, né? Que a vovozinha usa fralda mesmo, né? Isso é lenda urbana, né? Na verdade é porque fisioterapia pélvica, digamos, é algo muito recente, muito moderno, né? Sim. Pouco conhecido, pouco disseminado. E daí é que existe essa cultura mesmo. Essa cultura da mulher ter esse sintoma e conviver com ele, né? E preferir usar um absorvente a passar por um tratamento, né? Sim. A fisioterapia é algo muito simples, né, Andresa? Rápido. É importante frisar que é uma musculatura. Então, o que a gente aprende, a gente está falando aqui, eu estou falando com a Andresa, e ela já fez um tratamento há 2 anos atrás. Mas ela ainda é uma mulher, ela ainda abaixa para arrumar uma gaveta e fica meia hora na posição de cócoras. Ela faz corrida, ela faz crossfit, que faz muita força, né? E se ela agora já fez o tratamento, mas se ela agora não pensar mais no seu períneo, não ter essa consciência dessa força de
de contração, essa força contrária que o assoalho pélvico precisa fazer diante do esforço físico que a gente faz, então ter a contração voluntária diante de toda a pressão abdominal que a gente faz, né, é fundamental. Ela vai sofrer novamente. Então, o que a gente aprende, né? Às vezes a mulher até não, por uma razão ou outra, não quer fazer um tratamento tão longo, ou enfim, muitas questões. E aí eu insisto, eu falo, olha, faça uma sessão. Vai lá, a gente faz uma sessão e eu te dou uma aulinha dessa importância. Eu te ensino a fazer os exercícios e você vai levar isso para sua vida cotidiana, né? Não existe fisioterapia a vida inteira, mas existe mulher consciente a vida inteira, né? Eu tenho certeza, por exemplo, desde que a Andresa foi lá no consultório, ela pensa no assoalho pélvico de uma maneira diferente, né? Bem diferente, né? Então, essa questão de consciência, de levar para a vida, para o dia a dia, talvez é até mais importante, né? Do que fazer, do que ficar no tratamento propriamente, ter um acompanhamento de um fisioterapeuta, né? Isso deve ser algo frequente, claro, porém não há necessidade. A necessidade é de ter uma paciente, uma mulher consciente durante sua atividade física. Por exemplo, o caso das dentistas, como eu comentei. Então, ter uma consciência de como se sentar, de como fazer um agachamento, né? Isso é fundamental. Sim. Não, veja, gente, e o que é importante é que a fisioterapia pélvica é só apertar lá e pronto. Não é bem assim, né? A gente tem mania de procurar tudo na internet. Então, vai lá na internet e aí vai lá, curso de pompoarismo. Pompoarismo, ensinar a apertar, apertar, apertar. Mas existem casos e casos. Foi uma coisa que eu fui aprendendo, né? Tem mulheres que ela já não pode estar apertando, ela tem que aprender a relaxar. Exatamente. Muito importante essa avaliação da fisioterapia, da fisioterapeuta, ir lá avaliar e lhe conduzir de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com a sua necessidade. Eu quero que Lu fale um pouquinho sobre isso, porque hoje parece que é tudo muito fácil. Até fisioterapia se quer fazer pelo Google, né? Ou se terceiriza pela internet. É um público comum que né? Como existe existe uma não procura pelo desconhecimento, né? E pelo medo do tratamento, e pelo medo de se expor, o medo de contar um sintoma que te incomoda muito. E isso leva as pessoas a silenciosamente, por exemplo, irem no Google e comprar um curso e mal se conhecer, né? Então, eu brinco assim, eu acho que hoje eu tenho mais pacientes no consultório, eu acho que eu tenho mais pacientes que precisam aprender a relaxar e conhecer seu assoalho pélvico do que contrair propriamente, o que tanto se fala por aí, né? De contração, contração, contração. E não sei, acho que eu tô repetindo muito essa palavra, mas eu acho que a questão é consciência, é funcionalidade. Entende? É funcionalidade. Eu dei o exemplo da infecção urinária recorrente, a constipação intestinal. O público de constipação intestinal é enorme na fisioterapia pélvica, porque é necessário aprender a relaxar essa musculatura. Então, quando eu digo assim, eu tenho mais pacientes com essa tensão, essa musculatura em tensão e não sabe realmente fazer esse relaxamento, o esvaziamento propriamente da bexiga, o esvaziamento propriamente do reto. Muito comum, dor na relação, dor na penetração, por essa falta de consciência do seu períneo, de como relaxar bem ou como contrair bem, entende? Sim. Então, o que eu mais friso para minhas pacientes é funcionalidade, é um assoalho pélvico funcional, né? Eu até evito, às vezes, a palavra fortalecimento, porque aí já leva para uma coisa de contrair, contrair, contrair. Né? Um assoalho pélvico funcional, que você possa ter consciência de como você tá, né? Então, assim, aos poucos, durante o tratamento, as pacientes vão me relatando assim, sabe que eu tava em pé e senti que eu tava toda tensa, contraída? E eu sempre sinto isso. Mas eu nunca pensei que fosse isso que estava causando meu problema. A gente nunca vê a ligação, né? A Andresa foi no consultório com queixa de incontinência urinária e nunca imaginou que a constipação
intestinal dela tivesse a ver com isso. Isso. Não, eu vim só cuidar da incontinência urinária e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a musculatura é toda interligada e, na verdade, é importante, assim, uma avaliação global. Mas como é que você faz esse exercício na academia? Mas como você senta durante o seu trabalho? Como todo o dia a dia do paciente, né? O mais importante é essa consciência no dia a dia, na vida ativa do paciente. É você orientá-lo justamente para que essa mulher tenha consciência da sua função do períneo, sabe? Não, isso é importantíssimo, gente. Não vão fazer na doidice, pelo amor de Deus, borboletas. Se é para bater a asa, vamos bater da forma certa. Então, assim, exato. vale muito a pena esse cuidado com o assoalho pélvico, essa consciência. É você olhar para o seu corpo e não esquecer do assoalho pélvico. Ele está lá escondidinho, mas ele é realmente uma coisa fundamental. Aí eu tenho uma pergunta de mãe para fazer. Porque eu tenho duas meninas, duas filhas, né? E assim, a gente excelente pergunta. A gente sempre pensa como a gente vai trabalhar, qual é a hora de começar esse movimento do assoalho pélvico, de avaliar, de ensinar, porque tudo na vida é uma educação. Né? Isso, é uma educação. O que eu faço com as minhas crianças, pelo amor de Deus? Perfeito. Eu acho que isso completa muito bem o que a gente já vem falando, né? A nossa linha de raciocínio de mulher consciente, né? De prevenção, né? Sim. E eu costumo dizer o seguinte, não existe nenhum protocolo para isso ainda, né? Os estudos na fisioterapia pélvica estão engateando, então não existe nenhuma recomendação científica para isso. Eu digo o seguinte, após a menstruação, né? Após a primeira menstruação, a menina deve procurar um ginecologista para ver se está tudo bem, né? Sim. Nesse momento já é interessante que ela conheça, porque não é importante a menina conhecer a maneira de higiene, como usar o absorvente, o coletor que seja, como lidar com a menstruação, o que é que isso significa no corpo dela. Da mesma maneira, o que é que o assoalho pélvico significa para essa menina, né? Para que ele serve, né? Isso a gente não estuda nas aulas de ciências, às vezes até na de anatomia, né? Então, para que esse assoalho pélvico serve? Por que esse movimento do seu períneo existe? Né? E aí ela já vai estar se prevenindo de diversas disfunções, por exemplo, o ato de defecar de maneira mais adequada, né? O esvaziamento da bexiga. Bota o banquinho, Andressa. O banquinho, exatamente. O bom esvaziamento da bexiga. Nessa fase começa assim, muito estudo ou até trabalho e a gente começa a se sabotar. Então, a carga horária de trabalho é grande, o que é que a mulher faz? Inibe a vontade de urinar e passa a tarde inteira trabalhando, né? Então, assim, ter uma noção dos efeitos que isso pode levar, né? Segurar o xixi por muito tempo, inibir a vontade de defecar, né? Mulheres com constipação, fiz com você também, eu costumo passar uma rotina após o café da manhã, né? Vai pro banheiro, tá? A grande maioria melhora. Por quê? Porque se deu 1 minuto, né? 5 minutos no dia para isso. E aí, às vezes, se não tem ninguém que vai e fala, olha, é importante a gente fica no automático. A gente vive no automático, né? E acorda de manhã, já tá na hora da aula, já tá na hora do trabalho, e corre, deixa filho, lá. Mas e o momento de, não sentir vontade? A gente involuntariamente, a gente inibe a vontade de defecar, sabe? E aí começa uma constipação cíclica, que só piora, né? Então, se você não se dá esse tempo, mas se você não tem essa informação, aí já começa, você já não se dá esse tempo, esse momento. Entende? Então, para mim, é o momento que a menina... Tem que ter o tempo e não pode perder a oportunidade. Eu penso dizer, não pode ter assim, ai meu Deus, eu preciso.
Ai, meu Deus, eu não posso ir no banheiro do shopping, gente. Deu vontade. A inibe, perdeu a oportunidade. É. Exatamente. E aí, por exemplo, voltando um pouco para sua pergunta, se a menina não tem esse tipo de informação, né, ela começa a ter tudo isso que a gente faz, né? Sim. Toda essa questão de inibir Vai a vontade de repetindo o urinar, hábito. vai repetindo o hábito, né? Às vezes é uma menina que tem um pouco de urgência, né? Urgência miccional. Urgência miccional é aquela pressa para fazer xixi, né? É aquela vontade de urinar que a gente tem que correr, que tem que ser agora. Aquela menina que, não, mas eu preciso ir agora para o banheiro. E isso não é normal. Mas, né, já recebi, por exemplo, pacientes do meu consultório com outra queixa, e aí quando eu faço essa pergunta, mas você tem que correr para ir para o banheiro? Mas você tem você tem pressa? Ah, tenho. Se tiver uma fila no banheiro, mas ela nem tá ali para isso. E aos poucos ela não tinha essa informação de que podia melhorar. A pessoa acha que tem. Deu uma travadinha, Lu. Não sei se para vocês também, para mim deu uma travadinha aqui. Alô, pessoas? Alô, alô? O que acontece? Será? Voltei? Voltou, voltou. Nossa! Voltou. Desculpem. Não Ah, acontece. é normal. Sim, Mas é isso. Levar informação é sempre importante. E para mim, quanto mais sim. cedo, melhor. Né? Quanto mais cedo, melhor. Infelizmente, eu só recebo pessoas que têm alguma queixa já, né? Que já tem Sim. que já está lá porque já tem uma perda de urina. Porque já está sentindo alguma, né? Infelizmente. Recebo poucas que vão, no geral, as gestantes. As gestantes eu costumo dar uma aulinha boa e elas ficam mais conscientes ainda sem sintoma. Mas até o Sim. público de gestante, às vezes é mais comum na fisioterapia quando tem perda de urina. 80% das gestantes tem perda de urina, tem incontinência urinária transitória. Depois da gravidez, isso vai passar, né? Mas já é um indicativo de que esse assoalho pélvico não aguentou a sobrecarga da gravidez. Sim. Notam que já é um indicativo, na primeira sobrecarga ele falhou. Por isso tem Então, que. por isso que tem que ir. Por isso tem que aprender e por isso tem que ir, né? Mas às vezes a gente negligencia, mas indo lá eu dou uma aulinha, amarro, para tornar essas mulheres mais conscientes mesmo, né? Sim, com certeza. É, Mulheres, então não exato. esperem engravidar. Façam tudo antes. Tem que ser agora, entendeu? Vai É, lá, avalia. Não dá pra gente pensar que a nossa musculatura está igual desde o dia que a gente nasceu. Porque tem toda uma sobrecarga que a gente faz do mundo mesmo. Então, isso. Luciana veio aqui para dar esse start na gente, que a gente precisa se cuidar como um todo. Tem que olhar para a mulher como um todo, né? Tem que conhecer o seu corpo de todas as formas. Eu não falei nada ainda sobre a sexualidade e o assoalho pélvico, porque É, essa é uma live que a gente vai fazer exclusiva, que a gente vai falar é, sobre, além da saúde, tem o ganho sexual também, que está embutido nesse contexto aí. Mas a com gente vai certeza. deixar para uma outra live, para que essa live não fique tão longa. Eu vou aproveitar assim, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quero aproveitar dar beijo em todas as pessoas que estão Isso. participando, porque a Obrigada gente pelos tem elogios. muita coisa para falar com a Luciana ainda, né? Existem as mulheres, o assoalho pélvico bem trabalhado, gente, equilibra muita coisa da gente. Não é só urina, fezes, equilibra a sexualidade também, porque ele fica mais irrigado, mas a gente vai falar de tudo isso mais para frente. Mais pra frente. E um Vamos pouco, focar na Andresa. saúde, Isso. né? Vamos focar E na puxando um saúde. pouquinho esse gancho para nossa próxima live, Sim, que assim, eu atendo disfunções sexuais também. Então, são mulheres que têm algum tipo de disfunção, né, sexual e causados por alguma incoordenação do assoalho pélvico. E é por isso que elas foram parar na fisioterapia.
Mas um público dessas pacientes é uma disfunção muito conflitante, né? Acho que todo mundo consegue imaginar. Então, assim, as pacientes são muito apreensivas, muito envergonhadas de contar esse sintoma para mim ou para qualquer um, né? Elas têm pouco apoio. Então, assim, o trabalho de Andresa junto, né? De resgatar a autoestima dessa mulher, porque é realmente muito difícil, né, ter sexual autoconfiança com uma disfunção desse tipo, entende? Então, é ensinar para essa mulher que sexualidade não é só penetração, né? Que a gente pode ter meios aí, enfim, a gente vai deixar um gostinho de quero mais para uma próxima live mais completa. Live, que a gente vai trabalhar, vai falar sobre isso na próxima live. Mas assim, fazer os dois links, sabe? Eu sou fisioterapeuta e trato dos transtornos físicos. Mas os transtornos físicos, a origem deles, a maioria das vezes começa aqui, sabe? E é por isso a importância dessa autoconfiança, desse resgate, desse, enfim, empoderamento e tão difícil, né? De resgatar essa mulher lá de dentro e que tem tudo a ver com a melhora do meu tratamento. Isso acontece junto, sabe? Sim. E é por isso que nos processos de coaching, quando a demanda é a sexualidade, eu sempre encaminho para a Luciana, porque eu acho importante essa avaliação também. Principalmente quando tem queixa de muita dor, né? Ou então, eu não estou sentindo tanta coisa. E aí a gente encaminha, porque esse trabalho junto é, assim, fantástico. De descoberta e precisa ser junto. Exatamente. Quando a gente fala de orgasmo, eu não consigo. E aí a gente faz um trabalho junto, é maravilhoso. E eu recomendo, eu sempre falo para as minhas coaches, eu sempre pergunto, quando você está espirrando, está soltando alguma gotinha? Porque todo mundo tem uma amiga que acontece. É mulher, né? Mulher tem que tratar o assoalho pélvico. Então, independente do que é a demanda, a gente tem que encaminhar. Porque isso é saúde, gente. É saúde. Isso. Né? Faz parte do nosso bem-estar, faz parte da nossa qualidade de vida e faz parte da saúde mesmo, né? Quantas mulheres, quando vão para a fisioterapia, evitam um problema terrível de infecção urinária e de outras doenças que a Luciana já... Prevenção de cirurgias. Exatamente. Eu sou uma prova viva disso, por isso que eu sempre faço. Luciana, vamos comigo! Já tem uma palestra, vamos comigo! Toda hora eu estou falando porque eu sei a importância que é. E eu não podia deixar de trazer esse momento saúde para cá, para o meu Instagram, porque a gente fala tanto de sexualidade, relacionamento, mas não existe relacionamento, sexualidade sem saúde. Tem que ter a saúde no meio, porque senão tudo desanda, minha gente. É a base de tudo, né? Eu queria muito lhe agradecer. Foi incrível todas as colocações. A gente fica assim... Ela volta, viu, galera? Ela vai voltar, borboletas, para trazer esse assoalho pélvico para a sexualidade. Mas para isso, ele já tem que estar, pelo menos, pensando na saúde dele, né? Isso, pelo menos tem que conhecer. 30% das mulheres não sabem nem fazer a contração voluntária, né? Nem fazer a primeira contração voluntária. Passam algum tempo do tratamento ainda no beabá, para a gente começar o tratamento propriamente. Então, imagine, né? Imagine a falta de conhecimento que leva. E o tratamento é simples, gente. A gente às vezes fica imaginando, ai meu Deus, assoalho pélvico, como é que vai ser? Não é nada demais, é um tratamento bacana, são exercícios que vocês vão fazendo. E a gente vai evoluindo nos exercícios. Inclusive, estou precisando evoluir mais um pouquinho, viu, Lu? A gente vai amarrar essa conversa antiga, André. Essa conversa é antiga. Mas a gente tem que evoluir. Então, assim, eu também agradeço demais. Ai, foi ótimo. Adorei a nossa noite. É sempre bom falar e cuidar desse assoalho pélvico. Tocar nesse assunto com as mulheres. Tem muita gente que não tem noção disso.
né? Não tem noção, porque Muita. nunca foi falado sobre isso, né? Eu tenho muitas amigas, por exemplo, que da minha geração, que os pais falavam do anticoncepcional e da camisinha, e o pai que falava de anticoncepcional, camisinha e levava para o ginecologista já era um pai moderno, Moderno. né? Exatamente. Mas tem Mas todo um essa foi a minha cultura contexto a também. mais. Exato. Existe todo um contexto que já só vai levar à saúde, à prevenção de disfunções, né, e problemas no futuro. Então, por isso que vale a pena. É bem importante esse tipo de conversa. A todos que estão assistindo, pode mandar dúvidas agora, Sim. dúvidas no direct. Porque Estamos às vezes pode ser disponíveis, que né, fique meio Andresa? encabulado, mas não tem problema. Tanto o Lu quanto claro que a parte técnica, a Lu vai responder muito melhor, mas vocês podem mandar mensagens, sugestões, dúvidas, que a gente pode também abordar nas outras lives, que eu estou falando já no plural, outras lives, e Lu pode tirar a dúvida que você tiver, porque eu acho que é interessante a gente tirar essas dúvidas mesmo para a nossa saúde. Então, fiquem à vontade. Quem não segue Lulu, fala aí seu Instagram para todo mundo. @Físio Luciana Barreto. Só que meu Barreto tem 2 T's, é fácil de achar. Acho que Físio Luciana só tem eu, Barreto. E tô realmente à disposição para dúvidas e contar novidades. Enfim, acho que eu tenho o maior prazer de dar essa aulinha, de falar sobre isso, né? Eu trabalho com isso, trabalho porque gosto, é um desafio o meu trabalho, mas eu tenho muito prazer em fazer. Então, Andresa sabe que eu sou meio calada, meio tímida, mas quando ela me chamou, quando ela me chamou, eu falei, mas eu não posso negar um convite desse. Imagina se eu vou dizer não, de jeito nenhum. Né? Tá na Porque missão, exatamente a minha missão. Como é que eu vou? Eu não posso renegar. Então, estou disponível realmente a qualquer momento para vocês e para você, Andresa, claro. Agradeço demais o convite, a oportunidade, né? O espaço aqui no seu Instagram. E agradecer também a todos que assistiram. Obrigada, gente. A gente vai ficando por aqui. Mas essa semana eu ainda vou fazer outra live falando sobre o carnaval. Luciana não vai estar comigo nessa live. A gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade e carnaval. Essa live vai ser na quinta-feira, eu só não sei o horário ainda. Estou tentando rearrumar para ver o melhor horário, tal. Mas quinta-feira eu vou estar com vocês falando sobre sexualidade e carnaval. Vamos fazer um bate-papo bem aberto. E logo depois do carnaval, a gente remarca o convite com Luciana para a gente continuar esse assunto incrível que é toda a funcionalidade do assoalho pélvico. Eu adoro essa palavra. Tem que ficar amiga. Tem que ficar, exatamente. Vamos fazer as pazes com o nosso assoalho pélvico, que nós, mulheres, só temos a ganhar. Um beijo, Exato. Obrigada, Lu. Beijão. Obrigada a todos que participaram. Continuem interagindo, pode mandar direct que a gente está aqui para responder. Beijo Exatamente. enorme no coração Beijo, de obrigada a todas as todos. borboletinhas. Beijo. Obrigada a todos. Obrigada, Lu, você é demais, você arrasou. Beijo. Tchau. E agora? Encerrar agora.